Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao canal Vara História. Hoje temos a honra de entrevistar Breno Mendes, professor do Departamento de História da Universidade Federal de Goiás, onde ele coordena o mestrado profissional em Ensino de História, o Prof. História, atua junto ao programa de pós-graduação em História e é um dos líderes do Fórum de Teoria da História. As pesquisas de Breno se concentram nas áreas de Teoria e Filosofia da História, História da Historiografia, Ensino de História e Historiografia Contemporânea. Ele fez toda a sua formação superior, da graduação ao doutorado, aqui no FMG. Foi também nosso professor substituto por 4 semestres e está de volta à nossa universidade como convidado do 24º Encontro Regional de História da AMPU-MG, onde participou da mesa redonda, Que narrativas construímos na sala de aula, uma discussão sobre as dimensões éticas do ensino de história. Em minhas suas publicações destacamos os livros Limiar, Estudos de Teoria, Metodologia e Ensino de História, publicado pela SEGRAF UFG em 2021, A Representação do Passado Histórico em Paul Ricoeur, publicado em 2019 pela editora FI e resultante de sua pesquisa de mestrado, e o artigo Filosofia da Existência, Existencialismo e o Problema do Sentido na Filosofia da História de Paul Ricoeur, publicado em 2020 pela revista História da Historiografia, periódico que o Breno também atua como diretor executivo. Nossa conversa girará sobretudo em torno do artigo Lugar da Teoria da História na Formação de Historiadores e Historiadoras do Ensino Superior, que Breno escreveu em coautoria com Cristiano Alencar Arraes e Carlos Oit Berber Júnior, seus colegas na UFG, e foi publicado aqui na Vara História em 2023, no volume 39, número 79 da revista. Professor Breno, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Felipe, muito obrigado pela apresentação generosa. Queria agradecer a toda a equipe editorial da Vale História, na pessoa da professora Mariana Silveira, uma das editoras associadas, que me convidou para estar aqui com vocês. É um prazer. Professor, eu queria começar falando sobre a sua trajetória. Você fez uma transição que tem sido cada vez mais comum nas universidades brasileiras, da teoria da história e, no seu caso, de pesquisas bastante próximas à filosofia, centradas nas teorizações de Paul Ricoeur, para a docência e ensino de história, incluindo disciplinas de estágio. Você poderia nos falar um pouco sobre como foi essa experiência? E como você pensa que o ensino pode impactar a teoria e vice-versa? Sim, Felipe, obrigado pela pergunta. Bem, essa aproximação entre teoria da história e ensino de história na minha trajetória começou há cerca de 10 anos atrás, quando eu fiz um processo seletivo para professor substituto aqui no departamento de história e, para surpresa de muitos colegas meus, a vaga era para teoria da história e ensino de história. Há 10 anos atrás isso ainda gerava alguma surpresa. E eu me lembro, inclusive, de um professor muito querido meu aqui do departamento de história, depois que ficou sabendo que eu fui aprovado nessa vaga, brincava que eu era o professor de praxis. Ou seja, o professor Luiz Arnaud, por quem eu tenho um grande carinho. À época, a aproximação ainda gerava alguma surpresa, porque é uma aproximação relativamente recente, Felipe. E é uma aproximação recíproca, não é? Tanto o campo de teoria da história vem se aproximando do campo do ensino de história, como o campo do ensino de história vem se aproximando da teoria da história. Essa aproximação ela pode ser lida por algumas chaves, a gente pode compreendê-la a partir de algumas chaves explicativas. Uma delas, sem dúvida, passa por um incremento da carga horária de disciplinas de ensino de história nos cursos de graduação, nos cursos de licenciatura, o que deu mais visibilidade para as pesquisas no campo do ensino de história. Mas existe também uma outra chave que pode nos ajudar a compreender esse movimento de mútua aproximação, que é uma chave que eu gosto, inclusive, de usar, é a chave ético-política. Não é? Nas últimas décadas, alguns dos principais desafios éticos e políticos que surgiram tanto no campo da teoria da história como no campo do ensino de história contribuíram para aproximar esses dois campos. Eu penso, por exemplo, no desafio lançado pelo Movimento Escola Sem Partido, que vem empreendendo uma verdadeira campanha de perseguição político-ideológica a professores da educação básica, mas também contra professores universitários. Então, isso desencadeou, por exemplo, uma reflexão sobre como nós articulamos juízo de fato e juízo de valor,
que perpassou tanto o campo do ensino de história como o campo da teoria da história. Existem outros motivos também que eu poderia elencar, né? Por exemplo, o mestrado profissional em ensino de história, que surge na década de 2010, ele se diferencia de outros programas de formação de professores por entender que o professor de história ele é mais do que um mero tradutor ou reprodutor de conhecimento. Ele é um professor que também é um pesquisador. Portanto, a disciplina de teoria da história ela tem um destaque no currículo do Prof. História, uma vez que estamos formando não simplificadores de conhecimento, mas pesquisadores, produtores de conhecimento. Então veja que é uma questão complexa, né, multifacetada e que pode ser entendida a partir de diversos pontos de vista. E você me perguntou também, né, o que a teoria pode ganhar com esse movimento e o que o ensino de história pode ganhar também, né? No caso do ensino de história, eu acho que um dos ganhos, um dos benefícios é deixar bem claro que ensinar história é muito mais do que transmitir conteúdos, não é? Ensinar história envolve também a aprendizagem de certas competências e habilidades do pensar historicamente. Então, eu acho que nessa discussão a teoria da história tem muito a contribuir, não é? Porque ela se ocupa do que significa pensar historicamente. Isso permite um ensino de história menos conteudista e que foque mais no desenvolvimento de habilidades do pensamento histórico. Por outro lado, a teoria da história também ganha muito com essas discussões sobre o ensino de história. Se a gente pensar, por exemplo, na tradição germânica da didática da história, que entende que nós aprendemos história não só em espaços formais, como a escola, da educação básica, mas na cultura histórica de uma maneira geral, eu acho que isso vem ao encontro, né, das discussões mais contemporâneas no campo da teoria da história, que procuram pensar a relevância do sentido histórico para além do contexto acadêmico, do contexto universitário. Então, eu vejo que é uma aproximação recente, mas que é muito produtiva, né? Eu vejo que os dois campos se enriquecem com esse diálogo. Já no título, o artigo que vocês publicaram na Vale traz uma forte defesa da importância da teoria da história na formação de historiadores e historiadoras. Um dos movimentos que vocês realizam para embasar esse argumento é uma análise do processo de constituição da área de teoria da história no Brasil. O que vocês puderam observar nesse estudo? E como o histórico dos nossos cursos superiores ajudou a forjar um dualismo entre teoria e prática, e que vocês identificam como mal de origem dos currículos de história? No artigo que eu publiquei em parceria com o Cristiano Arraes e o Carlos Oiti, nós fizemos uma breve abordagem do processo de constituição da disciplina de teoria da história nos currículos dos cursos de graduação no Brasil. E nós podemos perceber que esse componente curricular estava ausente no momento de criação dos primeiros cursos universitários no país, ainda na década de 30. Bom, a gente fez então um levantamento para buscar compreender como a disciplina de teoria da história nos currículos dos cursos de graduação se constituiu historicamente. Fizemos uma breve história da teoria da história como disciplina. E, em síntese, o que a gente pôde perceber é que, em primeiro lugar, é possível buscar compreender essa história por outros caminhos que vão para além de uma narrativa canônica que concede muito protagonismo a um dos principais nomes da teoria da história no Brasil, que é o José Honório Rodrigues. Nós podemos perceber nessa breve história que existem outros nomes que também foram muito importantes para a criação e a consolidação de cadeiras de teoria da história e de introdução aos estudos históricos. Estou pensando aqui, por exemplo, no Roberto Piragibe da Fonseca, no José Van de Besselar, nomes que nem sempre aparecem na narrativa mais clássica sobre o surgimento da teoria da história como disciplina. E foi possível perceber também que, desde o surgimento da disciplina de teoria da história, existem duas características
que nos saltaram aos olhos. A primeira delas é que a disciplina de teoria ela acaba aparecendo nos currículos numa posição que constrói um dualismo entre teoria e prática. E a segunda característica é que essas disciplinas que se consolidaram nos currículos dos nossos cursos de graduação, elas dão muita ênfase a duas funções específicas da teoria da história. Uma delas é a função propedêutica, ou seja, uma função de introdução ao estudo da história, e a outra é uma função metodológica, que envolve o aprendizado de ferramentas, instrumentos para a pesquisa histórica. Bom, e algo que também nos saltou aos olhos ao fazer esse levantamento, e que a gente chamou de um certo mal de origem dos currículos, é o dualismo entre teoria e prática, não é? Nos currículos dos cursos de graduação da década de 30, isso ficava bastante evidente com o modelo que foi chamado de 3+1. Não é? Nos 3 primeiros anos, os estudantes faziam as disciplinas de conteúdo, faziam reflexões metodológicas e no último ano eles faziam a sua formação pedagógica. Então a gente percebe que desde o surgimento dos cursos de graduação em História no Brasil, as reflexões teóricas e as reflexões sobre ensino, elas aparecem um tanto quanto desarticuladas. E isso nós acreditamos que gerou alguns prejuízos na formação dos historiadores. A tendência contemporânea, como nós discutimos na pergunta anterior, é de alguma maneira tentar reverter esse processo. Então aquilo que eu falava sobre a tendência de aproximação recíproca entre os campos da teoria da história e do ensino de história, de algum modo é uma resposta a esse mal de origem dos currículos. Para fechar, queria seguir debatendo a questão dos currículos, a partir da análise crítica que vocês fizeram dos atuais projetos político-pedagógicos de diversos cursos de história. Você pode nos falar brevemente sobre os principais problemas que vocês identificaram nesse levantamento? E como você pensa que nossos currículos poderiam ser ajustados para ajudar a combater o distanciamento entre a reflexão teórica e a chamada disciplina de conteúdo? Então, Felipe, um dos problemas que nós identificamos nesse nosso estudo por amostragem de currículos dos cursos de graduação em História no Brasil é um certo descompasso entre as reflexões teóricas e historiográficas e aquilo que está materializado nos nossos currículos. Por exemplo, ainda hoje, a maioria dos cursos de graduação no Brasil trabalham com o chamado quadripartismo histórico, aquela divisão entre história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Bom, pelo menos desde a escola do Zanalli, nós acreditamos que essa não é a melhor maneira de dividir o tempo histórico. Não é? As discussões sobre história-problema, de alguma maneira, criticam fortemente essa concepção de temporalidade que está implícita no quadripartismo histórico. E, para pegar exemplos mais contemporâneos, as discussões sobre estudos pós-coloniais, estudos decoloniais também criticam fortemente o quadripartismo histórico. Nós fazemos essas discussões nos nossos cursos de graduação, mas os nossos PPCs ainda estão organizados dessa maneira. Então veja que existe algum descompasso aí entre as nossas reflexões teóricas e historiográficas e o modo como nós organizamos o nosso currículo. Então acho que esse é um ponto que merece atenção, por exemplo. E você pergunta também, né, sobre como a gente pode combater esse distanciamento entre a reflexão teórica e as disciplinas de conteúdo. Eu não tenho uma resposta pronta para isso, não é uma questão muito complexa, mas eu acho que existe um caminho que é o da inserção, o do diálogo entre as reflexões teóricas, as reflexões do campo da história e da historiografia e argumentos da teoria do currículo, que são muito caros ao campo do ensino de história. Então, por exemplo, discutirmos o que é um currículo, quais as implicações entre saber e poder no gesto de selecionar conteúdos para um currículo, quais são os pressupostos antropológicos
de um currículo, qual cidadão, qual profissional quer ser formado por esse currículo, questões éticas, questões políticas. Tudo isso que está bem desenvolvido no campo da teoria do currículo, eu penso que deve se tornar moeda corrente em estudos sobre teoria da história e história da historiografia. E desse modo, a gente pode, quem sabe, avançar na tentativa de diminuir esse dualismo entre as disciplinas teóricas e as chamadas disciplinas de conteúdo. É claro que eu não estou propondo aqui ferir a autonomia desses campos, mas me parece que deixar essas disciplinas de forma estanque, sem uma comunicação, isso é prejudicial. Então, mesmo em uma chamada disciplina de conteúdo, é possível fazer uma reflexão conceitual, uma reflexão mais teórica, pertinente àquele campo. Então, eu acredito que esse é um caminho. Professor, mais uma vez, em nome de toda a equipe da Vara História, eu gostaria de agradecer pela gentileza e pela disponibilidade de conversar conosco. Eu que agradeço, Felipe. Muito obrigado a toda a equipe da Vara História. E deixo aqui meus cumprimentos aos nossos espectadores. Convidamos todas e todos a explorarem o nosso canal e conhecerem outras entrevistas realizadas por Vara História.